gatos e gatas! É a Claudinha na área e mais uma linha de português, dando continuidade ao nosso assunto pronomes. Sim, mas antes de eu dar aqui um next no meu slide, não esqueçam de ir nas nossas redes sociais, acompanhem todas, gente, todas. Não esqueçam, tem sempre informação, aula nova saindo, não percam nada. Agora volta pra cá. Estamos então na nossa etapa 2, né? E aí a gente vem aqui pro nosso pronome. E agora a gente começa a falar do quê? Da classificação dos nossos pronomes. Sim, tem uma classificação, né? Como tudo em português, tem classificação para todo lado. Muito bem, vamos aqui. A gente tem os pronomes pessoais, que são os que vocês mais conhecem, os que vocês têm menos dificuldade, via de regra, né? Pelo menos os pronomes retos. E aí, ó, eles indicam as pessoas do discurso, ou seja, o que está envolvido ali, né? Ó, o papel que determinado interlocutor desempenha na situação comunicacional em que está envolvido. Ai, Claudinha, parece confuso. Não, mas não é, vocês vão entender. Olha só, a gente tem aqui os pronomes pessoais se alternando, tá? Conforme a função. Porque a gente tem pronome pessoal do caso reto e a gente tem pronome pessoal do caso oblíquo. Muito bem, quando a gente tem esses pronomes na função de sujeito, substituindo ou acompanhando, a gente tem... Desculpa, para. Quando a gente tem os pronomes pessoais, tá? A gente tem aqui, ó, na função de sujeito, a gente tem os retos. Beleza? Quando a gente tem os pronomes pessoais como objeto, ou seja, ele vai vir aqui depois do verbo, aí a gente tem os pronomes oblíquos. E aí vem exemplo, claro. Só para retomar antes disso, né, gente? Sujeito em uma oração é quem pratica a ação do verbo, beleza? E o objeto em uma oração é quem sofre a ação do verbo. Então, assim, a gente tem sujeito, verbo, objeto, tá? Então, olha só, Luciano comprou um livro. A gente tem Luciano sendo o sujeito, comprou sendo o meu verbo, verbo transitivo direto, e um livro, meu objeto, beleza? Agora vamos ver aqui. Toda a comunicação se realiza por meio de 3 elementos. Primeiro, a pessoa que fala, o enunciador, tá, gente? Segunda pessoa, com quem se fala, que é o interlocutor, ou seja, eu aqui tô falando com vocês. Então, ó, com quem se fala? Vocês. Terceira pessoa, de quem se fala? O assunto, por exemplo, eu sou quem está falando, tá? Então, eu sou a enunciadora. Vocês são os meus interlocutores. E o assunto pronome é o nosso assunto. Viram só? E aí, a gente tem aqui o nosso quadro. Deixa eu só dar uma olhadinha. O nosso quadro que mostra aqui pra gente, ó. Aqui a gente tem número, singular, plural, pessoa. Primeira, segunda, terceira, do singular. Primeira, segunda, terceira, do plural. E aí a gente tem os pronomes retos e aí aqui a gente tem os oblíquos, que se dividem em átonos e tônicos. Vamos só dar uma olhadinha no geral aqui. Os retos, eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Beleza, né? Oblíquos, os átonos. Me, te, o, a, se, lhe. Nos, vos, os, as, se, lhes. Tá? E os tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, si, ele, ela, consigo, nós, conosco. Vós, convosco, si, eles, elas, consigo. Prestem atenção que a gente tem aqui a divisão, ó. Na primeira pessoa, a gente utiliza, no caso reto, eu. Nos oblíquos, a gente tem a opção de ser o me, o mim, comigo. Na segunda, é tu. Depois, os oblíquos, te, ti, contigo. Tá? E aí a gente tem que cuidar isso, porque... Ai, prof, dá pra gente usar então aqui o nós na terceira do singular? Nem pensar, a gente tem que ter essa coerência, tá? Essa tabelinha é o nosso norteador. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso exemplo, beleza? Ó, eu adoro o Pitufo. Ele simplesmente me adora. Observem, vou voltar para a nossa tabela. Olha só. Pronomes retos. Quando e reto. Vamos retomar. Pronome reto tem a função, tá ali no sujeito.
Entendido? E aí, os meus oblíquos é o quê? Eu vou trocar a cor, senão não vai aparecer. Ó, aqui é objeto. Tá? Deixem aqui reservadinho assim. E aí a gente vem pra cá. Pode deixar ali, não tem problema. Eu adoro pitufo. Vamos ver aqui. Aqui tá o meu verbo, certo? Quem é que adora o pitufo? Eu. Então, eu tenho aqui o meu sujeito. Beleza? E aqui o meu predicado. Adora. Quem adora, adora alguém. Verbo transitivo direto. O pitufo, eu tenho o objeto direto. Beleza? Sim. Então, aqui, no meu sujeito, eu tenho um pronome pessoal reto. Ó, tá no sujeito, ele é um pronome pessoal reto. Certo? Agora a gente vai para esse segundo exemplo aqui, ó. Ele simplesmente me adora. Olha só. A gente tem aqui, quem é que simplesmente me adora? Ele, né? Eu tenho aqui o meu sujeito, e o meu sujeito aqui, ó, é um outro pronome pessoal do caso reto. Ele, né? E aí, o que que acontece, gente? Respeitando aquela organização da nossa tabela. Função de sujeito é pronome reto. Muito bem, simplesmente me adora. Eu tenho aqui um verbo, e é um verbo intransitivo, tá? Desculpa, ele adora a mim, né? Porque olha só, ele adora, quem adora, adora alguém, né? Ele adora a mim. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Deixa eu ver uma coisa. Ou ele é indireto, ele é direto? Quem adora? Ele adora a mim, é indireto. Tá, gente? Então, olha só. Este me está numa função de objeto, porque está indicando que é a mim que ele adora. Entendido? Esse simplesmente é um advérbio, de modo. Então, a gente deixa ele ali em stand-by. Feito, gente, conseguiram entender isso? Que quando a gente tem, e aí, por estar no meu objeto, ele é um pronome oblíquo. Então, se a gente entender bem isso, não vai ter erro, não vai ter galho e não vai ter problema de a gente utilizar o pronome de maneira equivocada, tá? Eu vou precisar apagar aqui, gente, pra gente voltar e retomar as coisas da tabela. Tá? Essa tabelinha é legal vocês terem ela à mão quando vocês forem escrever, porque às vezes bate uma dúvida, e principalmente em relação à aplicabilidade, e ali como a gente tem já uma tabelinha toda organizada, explicando, você só coloca aqui no oblíquo, que é objeto, e aqui no reto, que é sujeito, que não vai ter galho. Quando vocês precisarem fazer um ajuste no texto de vocês, e isso tiver no meu objeto, vocês vão identificar aqui qual é a pessoa que está envolvida nessa situação comunicacional e vão fazer a escolha do pronome mais coerente. Certo? Olha só. E aí aqui a gente tem, ó, gente, desculpa, viu, ó, eu fiquei na dúvida aqui se o me era objeto indireto, direto, não, ele é um objeto direto ali, ó. Tá? Então a gente tem o pronome pessoal eu funciona como sujeito, que age tem a forma verbal adora. Beleza. E aí a gente tem depois aqui, ele simplesmente me adora, este me é pronome pessoal oblíquo. E aí como ele é complemento da forma verbal adora, a gente vai ter ele aqui, oblíquo. Feito, gente. Desculpa ali a confusão com o objeto, tá? Mas é isso aí. A gente tem aqui no nosso, então, nessa nossa segunda etapa, a diferenciação do que a gente entende por pronome reto e o pronome oblíquo. Que daí a gente tem uma questão ali de entendimento até da sintaxe, entendendo a construção da nossa oração, e aí a gente sabe que a gente vai lançar mão de elementos específicos para cada parte dessa nossa oração. Certo, gente? Encerramos aqui agora, e aí eu fico aguardando
vocês já para a próxima aula, porque esse assunto segue, continua. Galera, bons estudos aí. Estou já aguardando vocês aqui, ó, já pro próximo, tá? Beijo!